Ok. Então, amigos, basicamente nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a guerra que está em curso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais especificamente, vou tentar fazer uma previsão daquilo que eu acho que vai acontecer nessa guerra, né? Por quê? Porque se você olhar no mainstream, né, na mídia, assim, muito tem se falado que a Rússia, com seu poderio bélico infinitamente superior à Ucrânia, vai conseguir em poucas semanas, quando muito, provocar a perda da Ucrânia e, consequentemente, assinar um tratado de paz nos termos da Rússia, que a Rússia deseja, né? Eu acho que, sinceramente, eles não poderiam estar mais enganados, e eu vou mostrar as razões pelo qual eu acho que a Rússia, a Ucrânia, perdão, ela não só vai conseguir resistir a essa guerra por mais tempo, prolongar essa guerra, mas ela vai conseguir vencer essa guerra. E tudo bem, como sou especialista em relações internacionais e assuntos militares, assim. Mas, pelo que eu pude ler da história, pelo meu entendimento da história e fazendo uma leitura política atual daquilo que se passa na Europa, eu acho que a Ucrânia sim vai ganhar a guerra. E por que isso vai acontecer? Primeiro, se você analisar, fazer uma breve análise histórica, você vai perceber que a Rússia ela nunca teve muito sucesso em guerras contra países vizinhos, né? Eu digo assim, claro que na Segunda Guerra Mundial ela teve uma vitória fantástica contra a Wehrmacht, contra o exército alemão, nazista, etc. Mas isso foi à custa de ceder muito território, de perder mais de 20 e tantos milhões de vidas e erros do exército alemão, etc. Se você analisar, por exemplo, a Rússia fazendo a guerra contra a Finlândia, essa guerra foi 3 meses depois de começar a Segunda Guerra Mundial, que é a famosa guerra russo-finlandesa, e ela teve baixas terríveis, entendeu? A proporção era de 3 soldados russos para cada soldado finlandês, e mesmo assim ela teve muita dificuldade para vencer, assim, foi uma vitória a um preço muito alto contra a Finlândia. A Rússia perdeu, por exemplo, para o Japão, que é só uma ilha, entendeu? Isso, estou falando ali foi em 1917, se não me engano, no final ali da Primeira Guerra Mundial. A Rússia teve dificuldade, uma dificuldade enorme, por exemplo, na Geórgia. A Rússia ela teve várias derrotas ali no Afeganistão, inclusive o Afeganistão foi uma espécie de Vietnã russo, né, por assim dizer, porque foi um custo muito alto de vidas assim russas, mais de 15 mil soldados russos morreram. Então, se perceber historicamente, a Rússia nunca teve sucesso em invadir outros países, ok? E eu também creio que ela não vai ter sucesso agora na Ucrânia, por um motivo simples. Primeiro, qual foi a estratégia adotada pela Rússia, né? Ao contrário que muitos pensaram ao início que a Rússia ela ia invadir a Ucrânia somente pelo leste, pela Crimeia, né? Que ela havia anexado ali na região do Mar Negro. A ideia era que ela fosse invadir pelo leste da Ucrânia ali naquelas regiões separatistas, né? Que ela recentemente reconheceu como repúblicas independentes, ali a região de Donetsk e Luhansk, algo assim, né? Só que o que ela fez? Ela, de maneira esperta até, ela invadiu por vários frontes, né? Tanto pelo norte, ali na Bielorrússia, na Belarus, pelo leste, nas regiões separatistas, e pela Crimeia, e lançou mísseis em várias bases militares e aeroportos militares ucranianos. Por quê? Porque ela queria assustar a população civil, assustar os militares ucranianos, para conseguir uma rendição imediata e vencer a guerra num baixo custo, que seria extremamente brilhante para a Rússia, mas isso não aconteceu. E a Ucrânia está lutando, e ela vai ter as últimas consequências. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que a Ucrânia vai ceder facilmente essa guerra para poupar a sua população civil, entendeu? Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque ela sabe das consequências. Ela sabe, a Ucrânia e a população ucraniana sabe que o que o Putin deseja não é só um acordo ali pacífico para que a Ucrânia não adira, não tenha uma adesão, não entre, não faça parte da OTAN. Não é só isso que a Rússia quer. A Rússia ela tem esses sonhos antigos da União Soviética de formar uma nova cortina de ferro, entendeu? Então ela quer realmente isolar a Ucrânia do restante da Europa. Ela quer fazer literalmente a Ucrânia quase como a Rússia. Ela vai querer destituir o governo atual do presidente Zelensky e colocar um fantoche,
puppet ali, entendeu? Alguém que possa obedecer às regras do Kremlin. Isso significaria cerceamento de liberdade de expressão, controle da mídia, a pobreza ucraniana. A Ucrânia já é pobre, né, mas ela agora tem crescido por conta dessa aproximação da Europa, então seria literalmente uma sovietização, digamos assim, da Ucrânia. E os cidadãos ucranianos não querem isso. Muitos falam que, porque não tem muita diferença étnica e cultural entre a Ucrânia e a Rússia. Isso não é verdade. Os ucranianos hoje pensam de maneira completamente diferente. Eles querem uma cisão completa com a Eurásia, com a Rússia, e querem uma adesão ao modo de vida capitalista, democrático, ocidental da Europa, entendeu? Da França, da Itália, da Inglaterra. Então, isso definitivamente já está intrínseco dentro da população ucraniana. Outra coisa, o contingente que a Rússia está usando é algo em torno de 150 a 200 mil soldados russos estão por lá. Se você fazer um cálculo simples, assim, a população ucraniana ela tem 44 milhões de pessoas, né? Vamos contar aí que 20 milhões, no mínimo, mais de 20 milhões sejam homens. Se pensar que uma a cada 200 ucranianos agora estão segurando em armas, já são 200 mil pessoas, entendeu? Que já compensa, já equilibra naturalmente o exército russo. E o presidente Zelensky, ele foi astuto e lançou um decreto em que todos os homens ucranianos de 18 anos a 60 anos não podem deixar o país. E eles já estão distribuindo armas para os cidadãos ucranianos e tal, então eles vão lutar, vão ter resiliência e vão dar a vida deles, né? O próprio governo ucraniano tem ensinado como se fazer coquetel Molotov, etc. E é fato que realmente a OTAN, né, os países ali como a Alemanha, Itália, a Inglaterra, a França e Estados Unidos não vão enviar soldados no território ucraniano, mas eles não precisam disso. Eles só precisam apoiar economicamente, fazendo remessas de dinheiro, né, e militarmente. Isso seria o suficiente. Os Estados Unidos mesmo agora acabou de aprovar envio mais 350 milhões de dólares, de euros, não sei, para ajudar a Ucrânia a suportar essa guerra. A Alemanha agora mesmo que estava um pouco vacilante, um pouco em cima do muro ali por causa dos acordos econômicos com a Rússia, né, como Nord Stream e tal, ela mesmo já aprovou o envio de artilharia, de dispositivos militares para a Ucrânia, entendeu? Como míssil terra-ar, bateria antitanque, etc., entendeu? Então, o fato é que a Ucrânia vai realmente resistir à Rússia. E tem um detalhe importante também, que as pessoas não veem, elas só analisam assim, tem um poder bélico russo muito superior ao poder bélico da Ucrânia, então a Rússia vai vencer. Não, tem outros parâmetros e outras variáveis que são tão importantes, se não mais importantes, do que a questão militar. Por exemplo, a motivação, se você comparar a motivação do exército russo com a motivação do exército ucraniano e a própria população civil que tomou em armas agora e vai fazer guerrilhas, pequenas escaramuças ali, né? A motivação do exército russo é baixíssima, entendeu? Porque eles estão só seguindo ordens de Putin, ordens do Kremlin. Eles estão numa guerra que eles são forçados. Eles não estão protegendo a população deles, a terra deles. Estão só atacando cidadãos ucranianos, cidadãos esses, inclusive, que muitas vezes têm parentescos com seus familiares na Rússia. Enquanto que os cidadãos ucranianos, eles estão defendendo a sua terra, a sua família, seus filhos, suas mulheres, seus pais. A motivação é muito maior, entendeu? A motivação é muito, muito maior. Tem a questão logística também, você lutar em casa é muito mais fácil do que lutar fora de casa. A Rússia é um país enorme, ela é o maior país da Europa, né, considerando que a Rússia faz parte da Eurásia, não da Europa. Então, a Ucrânia é o maior país da Europa, ela tem quase entre 2 a 3 vezes o tamanho de São Paulo, entendeu? Então, é um país grande, com uma grande população. E por exemplo, Putin, né, ele, de maneira como uma raposa matreira que ele falou assim para os militares ucranianos: tomem um governo, apliquem um golpe de Estado na Ucrânia, né, capturem, fazem uma capitulação de Kiev ali da Ucrânia, assumam o poder e vamos assinar um tratado de paz, né? Só que óbvio que isso não vai acontecer, porque, como eu falei, os ucranianos sabem das consequências de fazer um acordo de paz, né, com a Rússia nos termos da Rússia, porque, como eu falei, ela vai querer estabelecer uma nova cortina de ferro.
Então, como eu disse, o fato é que Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos vão continuar fornecendo equipamentos militares para a Ucrânia, e a Ucrânia ela tem quase que um depósito infinito de soldados, porque todos os cidadãos agora são forçados a carregar em arma, e as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e outros países da Europa sobre a Ucrânia, ao longo do tempo, vão desmotivar a Rússia a continuar essa guerra de longo prazo, entendeu? Então, eu realmente acho que a Ucrânia vai conseguir vencer essa guerra e expelir os soldados russos. Agora, isso vai ser um perigo grande também, porque se você reparar bem, a Rússia ela tomou Chernobyl, ali em Chernobyl, onde teve aquele acidente nuclear, em 1985, 86, foi criado um sarcófago ali, né, protegendo a população ucraniana da radiação. E como os russos tomaram aquela região ali, se porventura no futuro os russos começarem a perder a guerra, eles podem chantagear o governo ucraniano a falarem assim, ó, se vocês não se renderem, nós vamos explodir esse sarcófago aqui e vai lançar radiação, poeira radioativa para toda a Ucrânia, entendeu? Inclusive a Bielorrússia também. Então, isso pode ser perigoso, né? Como se fosse um ataque nuclear sem usar uma arma nuclear, uma ogiva nuclear, né? E realmente pode ser perigoso. Agora, se a Rússia também começar a perder essa guerra, ela vai perder essa guerra, pode também haver um golpe de Estado na própria Rússia, depositando o próprio Putin, né? Então, Putin pode perder a cabeça aí no curso dessa guerra, o que não seria uma ideia. Fora também a própria opinião pública interna doméstica Rússia contra a Ucrânia, né? Você vê vários cartazes ali, vários cartazes russos, né? Niet, niet, vai niet, que em russo significa não a guerra, no war, né? Então você vê que a própria população russa também está contra essa guerra. Então essa minha predição é que realmente a Ucrânia vai ganhar, a despeito de a mídia tradicional falar o contrário. Valeu, galera.